Boa noite, amigas e amigos, companheiras e companheiros. Estamos de volta aqui com mais uma de 8h30. Hoje tenho a companhia ilustre do camarada, meu amigo, companheiro André Constantini, militante do Partido dos Trabalhadores, ativista dos direitos humanos, e que nessa tragédia, nesse cenário trágico da pandemia, tem desenvolvido um trabalho importante de enfrentamento dessa tragédia junto à população mais pobre, junto aos bairros pobres, junto às favelas, né? E para falar sobre isso é que eu combinei com o André, a quem desde já, André, agradeço o atendimento ao convite para conversar conosco hoje. Mas antes de eu passar a bola para o André, eu peço aí a todos, todas que se inscrevam no canal, que chamem os amigos, curtam o vídeo, compartilhem, enfim. Né, vamos fortalecer nossa rede de resistência que é o fascismo, também nessa trincheira. As ruas não são dos fascistas e as redes sociais também não tem que ser, não. Não deixar nada para fascista. Nós vamos ter que disputar com eles, palmo a palmo, né, e eu quero tornar essa nossa página uma página relevante, de espaço para debate de qualidade como esse que vai acontecer aqui, né, e que a gente possa se associar àquelas já existentes, né, que já fazem esse enfrentamento há mais tempo. Mas, André, boa noite. Nós estamos vendo aqui, né, o Brasil se desmanchando. Hoje passou um tanto despercebido, mas eu li um documento da ONU criticando duramente o Brasil e indo a fundo, a partir dessa questão da pandemia, indo a fundo na crítica à política econômica e social no Brasil, dizendo que as medidas de austeridade e a emenda constitucional 95 agravaram a situação da pandemia aqui no país, né? Ou seja, o Brasil está indefeso. Tem um governo que ligou, para não ser aqui grosseiro e estar falando palavrão, ligou o dane-se, né? Morrer, morreu, se sobreviver, sobreviveu. E o Brasil chegando perto, cada vez mais perto, de liderar um ranking macabro, né, de ser o primeiro país no ranking aí da mortandade, da contaminação. E nós sabemos também, André, e você sabe mais do que ninguém, que a desigualdade social, que sempre foi uma marca, sempre foi um traço característico da sociedade brasileira, essa pandemia ela se multiplica. E são exatamente aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade, que vivem em situação de extrema desigualdade social, são aqueles que mais têm sofrido os efeitos dessa pandemia, em termos de contaminação, em termos de morte. Como é que está sendo o trabalho de autodefesa das comunidades, já que nós não temos governo nem federal, nem municipal, nem estadual, para o enfrentamento dessa pandemia? Seja bem-vindo, companheiro André Constantini. Boa noite, Adir, boa noite a todos e a todas. Desde já, agradecer o convite que me foi feito pela sua pessoa. Desde já, como é de praxe, quero pedir que você deixe o like nesse vídeo, que você possa estar compartilhando esse vídeo para que esse vídeo possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. A grande realidade, Adir, é que o governo Bolsonaro ele está atrasando o relógio do progresso nesse país. Tudo que nós conquistamos nos 13 anos dos governos Lula e Dilma, o Bolsonaro está atrasando esse relógio, o relógio do progresso. Essa que é a grande realidade que nós estamos vivenciando. Desde o golpe que nós sofremos em 2016, financiado pelos Estados Unidos, isso já está aí praticamente comprovado com a intervenção do FBI, né? O ex-juiz capanga das milícias, Sérgio Moro, junto com o senhor Dallagnol, tem que ser presos, né, Adir? Como você pontua muito bem, eles fazem parte dessa organização criminosa que se tornou a Lava Jato nesse país e são lesa-pátrias, são os vendilhões da pátria, são aqueles que estão aí vendendo o país. A grande realidade é essa, né, Adir? Eu não queria iniciar o programa sem fazer esse adendo, que eu acho importantíssimo, e mandar um recado para os golpistas, né, Adir?
E aí eu quero fazer quero passar uma mensagem numa linguagem ilustrativa e vou me utilizar de uma narrativa da Bíblia, do livro Bíblia. Judas, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Por 30 moedas de prata, ele vendeu Jesus. Eu não sei quanto o senhor Dallagnol e o capanga das milícias, o ex-juiz Sérgio Moro, receberam para vender o Brasil. Eu sei de uma coisa, que o final de Judas Iscariote foi a forca. Ele enforcou-se. E o final dos 2 Judas que venderam o Brasil para o governo norte-americano, para que eles colocassem suas garras imundas nas nossas riquezas e recursos naturais, também é a forca. A história não vai isentar o juiz Sérgio Moro e o senhor Dallagnol. Eles vão ter que pagar por isso, Adir. Eles vão ter que pagar, eles vão estar no livro de história como os grandes vendilhões da pátria, como os grandes Judas dessa pátria. E eles têm que ser presos, Adir. Acabando todo esse processo, Dallagnol e o ex-juiz Sérgio Moro, capanga das milícias, têm que ser presos. Esses lesa-pátria que estão aí entregando o Brasil a troco de banana nas mãos do capital privado estrangeiro. Eu queria mandar esse recado para vocês, golpistas. Assim como o final de Judas foi a forca de vocês já está preparada. E quem as preparou foi as mesmas pessoas pelas quais vocês trabalharam para que fosse concretizado o golpe de 2016. Essas mesmas pessoas já prepararam a forca de vocês. Vocês são descartáveis, vocês são desprezíveis, vocês já cumpriram o seu papel sujo no golpe de 2016. Então, o que é de vocês está guardado. Vendilhões da pátria, Judas Iscariotes da pátria. O que é de vocês está guardado. Acho que a grande realidade, Adir, é que a Covid-19, o coronavírus, ele veio desnudar as desigualdades racial e social que perpetuam-se nesse país por séculos. Tem aí, algumas pessoas gostam de falar, né, Adir? Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco, porra nenhuma. Nós estamos enfrentando a mesma tempestade, mas há alguns que estão passando por essa tempestade dentro dos seus iates de luxo, outros estão nos botes salva-vida em alto mar, e outros estão aderidos em alto mar sem bote salva-vida, sem tábua para se segurar, que somos nós, a classe trabalhadora, o povo negro, os nordestinos, nós que construímos esse país com a nossa força de trabalho barata. Essa que é a grande realidade desse país nesse momento. Nós estamos lançados à nossa própria sorte. E aí eu quero trazer um dado aqui, Adir, eu poderia trazer outros dados, só para comprovar isso que eu estou aqui afirmando para os senhores. Foi feito um levantamento no estudo aqui no município do Rio de Janeiro, nos bairros da Barra da Tijuca e de Santa Cruz. E foi constatado, através desses estudos e dessas pesquisas, que o número de infectados na Barra da Tijuca é infinitamente maior do que o número de infectados em Santa Cruz. Mas aí, pasmem vocês, pasmem os senhores e as senhoras, o número de óbitos em Santa Cruz é infinitamente maior do que o número de óbitos na Barra da Tijuca. Essa matemática não bate, essa conta não bate, essa conta não fecha, Adir. É natural, aonde existe o maior número de infectados, ter também ali o maior número de óbitos. Agora, por que o número de óbitos é menor no local onde o número de infectados é maior? Justamente porque é na Barra da Tijuca, é um bairro aqui no Rio de Janeiro, onde as pessoas têm um padrão de vida, um poder aquisitivo altíssimo. Então, essas pessoas que residem na Barra da Tijuca, elas têm entrada dos melhores hospitais particulares, elas têm dinheiro para comprar os testes, elas têm acesso a uma alimentação saudável, Adir. Eu percebi isso, eu estou no estágio final da cura da Covid-19. Eu fui infectado, muito oriundo do trabalho de sanitização que nós estamos realizando nas favelas da Babilônia de Chapéu Mangueira de forma autônoma. Eu vou estar falando a respeito disso daqui a pouco. Essas pessoas têm acesso a uma boa alimentação, Adir. Isso é fundamental para o aumento da imunidade, para que nós possamos passar pela Covid-19 de uma maneira que não venhamos aí sofrer maiores danos. E o que existe em Santa Cruz? Nada. Falta água. Para vocês terem a ideia, nesse momento de pandemia da Covid-19, uma crise sanitária sem precedentes na história do Brasil e do mundo, algumas favelas estão com abastecimento de água cortados pela SEDAI. Falta água, é o mínimo. Aí você soma-se isso, a falta de saneamento básico, a questão da densidade das favelas, essa densidade gera 2 problemas. O primeiro é a falta de circulação de ventilação, o segundo,
oriundo da densidade, o sol não alcança algumas residências. Isso vai gerar o quê? Somando isso, a falta de circulação de ventilação. Vai gerar o problema da umidade nessas residências. E o problema da umidade vai gerar um problema do mofo. E o mofo vai gerar uma série de problemas no campo respiratório. Vale a pena lembrar e ressaltar que a Rocinha é o espaço geográfico em toda a América Latina com o maior índice de tuberculose. Essa é a realidade dos territórios de favela. Outra realidade cruel é justamente, Adir, que famílias inteiras residem em apenas um cômodo. Famílias de 5, 10, 15 pessoas. Como essas pessoas vão manter o distanciamento social? É impossível, Adir. É praticamente impossível. Então, as condições das pessoas que vivem nos territórios de favela, pela sua construção, a sua formação, são essas. E o coronavírus vai ter uma extrema facilidade de se proliferar e se espalhar aqui. Aí, nesse momento, Adir, que nós estávamos precisando de um Estado forte, de um Estado atuante, o Estado não nos envia água, o Estado não nos envia remédio, o Estado não nos envia nenhum tipo de auxílio financeiro, né, econômico, para que as famílias possam ter a tranquilidade de respeitar o isolamento social, mantendo-se dentro das suas residências, mas o Estado continua enviando bala, né, utilizando um helicóptero como plataforma de tiro, que levou a óbito o João Pedro. Então, assim, essa é a realidade dos territórios de favela. Como você muito bem pontuou, Adir, nós estamos lançados à nossa própria sorte, sem auxílio das três esferas de governo, seja no governo municipal, com o bispo prefeito Marcelo Crivella, seja no governo estadual, com o miliciano genocida Wilson Witzel, que está passando por um processo de impeachment na Assembleia Legislativa, ou seja, no âmbito federal, no governo federal, onde nós estamos assentados na cadeira da presidência da República, um sociopata, um bandido, um genocida, que tem que sair de lá e ser entregue nas mãos dos tribunais internacionais, Adir. Isso é crime contra a humanidade, isso é crime internacional, são lesa pátria. Esses caras têm que ser responsabilizados criminalmente. Por quê? Esses mais de 65 mil óbitos e mais de 1.600.000 infectados coloca na conta desses governantes genocidas. As mãos deles estão manchadas de sangue e as mãos também daqueles que os apoiaram. Essa que é a grande realidade que nós vivenciamos nesse momento, Adir. Então, as favelas se organizaram de forma autônoma. Por exemplo, aqui na Babilônia, nós temos o Babilônia Utopia. É um projeto que já existia, nós iniciamos a construção dele no ano passado. Tivemos que paralisar aquilo que nós estaríamos iniciando de projetos por causa da Covid-19, e aí nós nos organizamos para poder combater a Covid-19 e amenizar os impactos da Covid-19 nos territórios de favela da Babilônia, tanto do Chapéu Mangueira. Então, nós já fizemos aqui, Adir, 2 distribuições de kits de higiene e limpeza, 2 distribuições. A primeira distribuição, nós priorizamos os idosos. A segunda distribuição, que foi 2 semanas atrás, nós priorizamos aqueles que vivem de aluguel, aqueles que moram de aluguel. Adir, essas pessoas estão vivendo somente para pagar o aluguel. Eu recebi centenas de ligações de moradores que residem de aluguel nos territórios de favela da Babilônia e do Chapéu Mangueira, nos agradecendo, porque eles falavam assim: André, eu só estou tendo dinheiro para pagar o aluguel, não tenho dinheiro para o vestuário, para alimentação. Essas pessoas estão passando extrema necessidade. Por quê? O genocida do Bolsonaro, ele está criando uma série de dificuldades para que as pessoas, as famílias, não tenham acesso ao auxílio emergencial, que é fundamental nesse momento, Adir. Porque a Covid-19 veio também para mostrar para a sociedade que essa ideologia liberal de Estado mínimo é balela. É balela. Nós precisamos e necessitamos de um Estado forte. Porque é assim em vários países da Europa. É o Estado que está pagando a folha salarial das pequenas e médias empresas. Para quem e por quê? Para não acarretar um número maior de desempregados, para que essas empresas não quebrem. O que falou o Paulo Guedes naquela reunião ministerial, que mais parecia uma reunião de gangues, de milicianos? Olha, não vamos dar dinheiro para as pequenas e médias empresas, não, que isso dá prejuízo para os corpos públicos. É isso que nós estamos vivendo, Adir. Até bem pouco tempo atrás, a luta era entre o Bolsa Família e a Bolsa de Valores. Hoje, com a Covid-19, a luta é entre o CPF e o CNPJ. E nós temos um governo que está colocando e apostando todas as fichas e protegendo o CNPJ. Eles não estão nem aí para o CPF. Essa que é a realidade no Brasil. Então, a Covid-19 veio para desnudar desigualdade racial e social que perpetuam por séculos nesse país. Então, distribuímos
300 kits de higiene e limpeza na primeira remessa, 400 na segunda. Nós também produzimos uma cartilha educativa, isso é muito importante, porque entendemos e compreendemos desde o início que, além do trabalho social, nós temos que fazer paralelamente um trabalho político, porque era uma disputa de narrativa. E disputa de narrativa essa de que nós já perdemos para o Bolsonaro. Nós já perdemos. Nos territórios de favela e bairros periféricos, nem máscara as pessoas estão utilizando mais. Está ocorrendo bailes funk, está ocorrendo resenha nas lajes, as biroscas lotadas nos finais de semana, e todos os frequentadores sem máscara. Então, nós construímos essa cartilha, confeccionamos essa cartilha justamente para fazer a disputa de narrativa para que os moradores que moram nos territórios de favela e nos bairros periféricos entendam e compreendam que, segundo a OMS, e é a ela que nós temos que dar ouvido, não ao genocida do Bolsonaro, a única forma de conter o avanço e a proliferação da Covid-19 é respeitando o isolamento social. André, é fundamental que se respeite. Oi? Mas de fato é muito difícil. Você vê. Primeiro, o cara é presidente da República, né? Então, por mais tosco que ele seja, por mais insano que ele seja, ele se vale do prestígio do cargo, né, de ser o primeiro mandatário da nação, para sabotar todas as medidas, né, preconizadas pela OMS. E ontem ele chegou ao absurdo, o Congresso Nacional aprovou projeto de lei estabelecendo a obrigatoriedade do uso de máscara em todo o território nacional, ou seja, lei federal, né? O Bolsonaro veta diversos dispositivos, veta a obrigatoriedade de máscara em presídio, em igreja, em bares, em restaurantes. Ele simplesmente vetou, né? Então, aí as pessoas veem isso. Aí as pessoas veem o governador afrouxando regra, vê o prefeito afrouxando regra. E, aliás, nesse aspecto, jogando às feras, né, os pobres dos fiscais. Né? Você viu que os fiscais passaram ontem, né, embaixo da Zona Sul, hein, onde, em tese, mais esclarecidas, né, as pessoas diplomadas, as que têm conhecimento, só faltaram agredir fiscal e mostrando, né, o grau de imbecilidade de certa classe média brasileira, né, de preconceito, sujeito de fiscal educadamente, cidadão, o senhor ia chamar a atenção dele. O cara, eu sou engenheiro e sou bem formado, não sou cidadão. Ele, de fato, não é cidadão, não. Né? Porque esse sujeito, ele põe em risco, ele e a mulher dele estavam pondo em risco a vida de outras pessoas. Então, o Brasil está se deteriorando. De fato, vai ser muito difícil. Eu não sei como é que a gente vai sair dessa pandemia, porque nós não temos governo. Os governos estão agindo a favor da pandemia. E eu tenho a impressão de que eles adotaram, embora não declarem, adotaram a tese da imunização do rebanho. Fazer o isolamento vertical. Velho fica em casa, agora quem é novo, eu vou incentivar o pessoal mais novo a sair de casa. Abrir bar, abrir restaurante, academia. Né? E pode ser até que essa turma seja assintomática, mas ser assintomático é pior ainda, porque é pior para os outros, porque esse sujeito provavelmente ele é transmissor. Ele vai transmitir, embora ele não tenha os sintomas, mas ele criminosamente vai transmitir até para os seus familiares, para as empregadas domésticas, né? Que são as primeiras a morrerem, né? Quem trouxe esse negócio para o Brasil foram os ricos e quem está morrendo são os pobres. Então, é muito importante saber que as comunidades, as cidades estão se organizando. É muito importante você trazer notícia desse trabalho. Então, nós estamos distribuindo kits de higiene e limpeza. Outra ação nossa foi a confecção da cartilha educativa. Nós realizamos uma outra ação que nós instalamos aqui, no início da Ladeira de Barroso, que dá acesso às duas favelas, tanto de Chapéu Mangueira quanto da Babilônia, um painel onde nós estaríamos ali diariamente atualizando o número de óbitos no município, como em todo o estado, como em todo o âmbito e território nacional. E também estaríamos atualizando ali diariamente o número de infectados. Sofremos uma pressão enorme dos bolsonaristas que fazem parte da ala do clã das igrejas evangélicas neopentecostais. Eles passavam, no momento em que nós estávamos instalando o painel, meneando a cabeça, falando que nós éramos os mensageiros do Apocalipse. E aí, eles realizaram uma pressão para que nós inseríssemos no painel o número de curados. Eles alegaram que assim nós iríamos equilibrar o painel e não iríamos depreciar muito
o seu presidente, que era o Jair Messias Bolsonaro, que é um ungido de Deus, um escolhido de Deus. Assim pensam uma grande parte, uma grande parcela daqueles que frequentam as igrejas evangélicas neopentecostais. Não satisfeitos, no dia seguinte, após a instalação do painel, eles foram lá e depredaram o painel, derrubaram o painel. Essa é a realidade que nós vivenciamos dentro dos territórios de favela. Porque, Adir, o Bolsonaro é uma continuidade piorada do governo Temer. E a principal agenda desse governo é o aprofundamento do neoliberalismo no Brasil. É a destruição total dos direitos trabalhistas, é a destruição da soberania nacional, entregando os nossos recursos e riquezas naturais na mão do capital privado estrangeiro. O problema é que esse governo tem logrado êxito, Adir, porque ele tem criado cortinas de fumaça e a esquerda está caindo direto nessas cortinas de fumaça. Nós ficamos entretidos na cortina de fumaça enquanto ele segue com a sua agenda principal, que é a política, o aprofundamento do neoliberalismo no Brasil, que é a destruição da soberania nacional. É essa que é a grande realidade que nós estamos vivenciando no Brasil. Então, nós sempre nos preocupamos, nós do Babilônia Utopia, de além da distribuição de cestas básicas, kits de higiene e limpeza, nós entendemos e compreendemos que o trabalho político, nesse momento, em relação à disputa de narrativa, ela é fundamental, Adir. Ela é fundamental. Veja bem, outra coisa que eu quero pontuar aqui para vocês, que eu acho importante. Nós estamos construindo, Adir, um movimento de favelas em âmbito nacional. Esse movimento vai ser denominado e classificado de MNF, Movimento Nacional de Favelas. Estamos aí realizando algumas reuniões online com companheiros de territórios de favela do Sul, de Minas, de São Paulo, da Bahia, para que nós possamos consolidar a construção desse movimento de favelas em âmbito nacional. Adir, por que e para que nós estamos construindo esse movimento? Porque nós entendemos e compreendemos que o processo revolucionário vai brotar de dentro desses territórios. Vai brotar da vida daqueles que não têm nada a perder, Adir. Vai brotar da vida daqueles que têm pouco a perder. Vai brotar da vida daqueles que têm quase nada a perder. Vai brotar a revolução socialista que nós queremos implementar no Brasil, vai brotar dos territórios de favela, dos bairros periféricos e do povo negro no Brasil. Isso é fato. Isso é fato. Eu quero aqui parafrasear o honorável Malcolm X quando ele afirmava: não existe coisa mais perigosa para um sistema do que um homem que não tem nada a perder. Agora, Adir, nesse momento que nós estamos vivenciando uma pandemia sem precedentes na história da humanidade, uma crise sanitária sem precedentes na história da humanidade, é fundamental, Adir, que a esquerda brasileira, principalmente a institucional, venha se reconectar com as suas bases populares, com as suas bases sociais. Agora, o que eu tenho presenciado é a esquerda querendo fazer parte dos somos 70%. Somos 70% porra nenhuma. Somos 70% com quem? Com Ciro Gomes? Com FHC? Somos 70% com quem? Com os golpistas? Aqueles que apoiaram o golpe em 2016? Aqueles que elegeram o Bolsonaro? E agora essas pessoas vêm com a cara mais deslavada querendo fazer aliança com a esquerda? Se dizendo preocupados com a democracia e com o Estado democrático de direito, que eles ajudaram a destruir, que eles também estão com as mãos manchadas de sangue, todos aqueles que apoiaram o golpe em 2016 e todos aqueles que elegeram o Bolsonaro. A esquerda brasileira tem que fazer aliança com o povo brasileiro. É isso que tem que fazer, reconectar com as suas bases sociais, reconectar com as suas bases populares. O que dá sustentação ao governo de esquerda socialista não é as alianças que ele faz no Congresso, no Senado, são necessárias para ter governabilidade, mas não são essas alianças que vão realizar a manutenção de um governo socialista de esquerda. O que mantém um governo socialista de esquerda é a sua base social. E essa nós perdemos, Adir. Nós confiamos muito na conciliação e levamos um golpe. Temos que nos reconectar com as bases sociais. O nosso partido tem que parar de ser um partido eleitoreiro, porra. De remeter a sua luta só de 4 em 4 anos, remeter a sua luta só às urnas. Temos que voltar a disputar mentes e corações. Isso é uma responsabilidade, principalmente do PT, o maior partido do Brasil e da América Latina. Isso é verdade. Então, somos 70% porra nenhuma. Eu não me alio com golpista. Isso aí, você está dando uma plataforma para a direita, que já estava aí toda falida, toda caída, se reconstruir e se apresentar como uma alternativa em 2022. Eu estou vendo a esquerda caindo nessa história de somos 70%. Eu vou me aliar a Ciro Gomes, vou me aliar a FHC, porra nenhuma. Você tem razão nesse aspecto, né? Mas, infelizmente, as coisas não marcham como a gente quer. Né? Você viu aí que o PT
decidiu lá, por exemplo, em Belford Roxo, apoiar o atual prefeito, né, bolsonarista, né, e da mesma forma em Itaboraí, né, e em outros locais, infelizmente. Mas, de qualquer maneira, teremos 13 candidaturas próprias aqui no estado do Rio de Janeiro. A luta é difícil até no nosso âmbito, na nossa dimensão. Mas, André, nós já estouramos tempo aqui do programa. Só vou para tuas considerações finais, você tem informação de como está se dando esse esforço organizativo em outras comunidades, em outras favelas, né, no estado, aqui na cidade do Rio de Janeiro? E já, aproveitando para te agradecer mais uma vez por ter atendido ao nosso convite. Obrigado, obrigado. Você é um companheiro, foi uma honra lutar na trincheira contigo aí, né? Nós estávamos aí na disputa para que você se tornasse presidente estadual do partido. Perdemos, mas perdemos com honra, ficamos ao seu lado lá até o final e tenho muito orgulho de ter lutado nessa trincheira contigo. Na verdade, nós acabamos de lançar a rede autônoma de sanitizadores de favela. São 5 favelas: Babilônia, Chapéu Mangueira, Santa Marta, Providência e Cantagalo. São 13 máquinas e a primeira ação da rede autônoma de sanitizadores de favela seria ontem, domingo, mas aí o pessoal de Santa Marta teve um probleminha e nós passamos para o próximo domingo. Vai ser no próximo domingo, dia 12, aqui na favela da Babilônia, a primeira ação da rede de sanitizadores, da rede autônoma de sanitizadores de favelas. São as favelas unidas na luta contra a Covid-19. A nossa situação não encontra-se pior, justamente por causa da autogestão, da solidariedade social, da coletividade que pulsa nesse território. E foi isso, né, Adi, que fez com que as favelas subsistissem até os dias atuais. Se não fosse isso, nós não conseguiríamos, porque aqui falta o básico, aqui falta tudo. Essa que é a grande realidade. Para encerrar, Adi, eu falei aqui dos Judas, né, que estarão sendo cobrados pela história, né, o senhor Dallagnol e os ex-juízes, o capanga das milícias Sérgio Moro. E o que nós precisamos, Adir, o que nós precisamos e necessitamos nesse momento é realizar uma luta internacional. Nós temos que, fazer uma aliança com toda a América Latina. E eu quero dedicar esse programa ao grande Simão Bolívar. O grande Simão Bolívar, o grande libertador da América Latina do jugo da coroa espanhola. E é o que nós precisamos e necessitamos fazer aqui, Adir. Defender a soberania nacional em cada território aqui na América do Sul e na América Latina. Nós precisamos de uma unidade em toda a América Latina e América do Sul para que nós venhamos enfrentar o imperialismo americano que vem colocando as suas garras sujas e imundas nas nossas riquezas e recursos naturais. Os Estados Unidos utiliza da América Latina como uma grande colônia. Não é diferente o que a coroa espanhola fazia na época do Simão Bolívar. Então, que se levante o Simão Bolívar, que a gente venha fazer uma luta internacional para banir de vez da América Latina e da América do Sul o imperialismo americano através do governo norte-americano que financiou todas as ditaduras militares aqui. Financiou com a participação direta da CIA, do seu serviço de inteligência, como financiou o golpe da ex-presidenta Dilma, agora comprovado com a participação do FBI. Esquerda brasileira, deixa de ser eleitoreira, porra. Vamos voltar a disputar mentes e corações e vamos preservar e lutar para a preservação da nossa soberania nacional. Viva o Brasil, viva a democracia, justiça para Marielle, justiça para João Pedro e Lula presidente, porra. Isso aí. Querido companheiro André Constantini, sempre com seu verbo candente, seu posicionamento firme, né? E estamos precisando muito disso, de firmeza e de tomada de posição nítida, né? Muitas vezes isso nos falta. E é por isso, de uma certa forma, né, essa falta de nitidez faz com que a cena brasileira, nesse momento, esteja polarizada entre a direita e a extrema-direita. A gente fica fora, né? Tem estado fora desse embate, malgrado a combatividade individual desse ou daquele parlamentar, desse ou daquele militante como o André, mas não é isso que resolve, não são só atitudes corajosas no plano individual que resolve. O que resolve, pelo menos, o que aponta para um caminho de resolução é um programa nítido, um programa anticapitalista, antineoliberal, né, que reconstrua o Estado brasileiro. Nós precisamos de um Estado forte, serviços públicos fortes, né? E precisamos radicalizar na nossa democracia. Mas, por enquanto,
a esquerda parece que ainda está tateando nesse cenário, mas, enfim, eu acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que acordar. Mas, André, quero te agradecer mais uma vez, obrigado. E, pessoal, vamos nos inscrever no canal, vamos dar o like, vamos curtir o vídeo, né? Vamos fortalecer nossas redes também aqui no YouTube. André, um abração para você, boa noite, boa luta, né? Tamo junto. Pelo menos notícias alentadoras do ponto de vista da resistência, do ponto de vista de a comunidade, os bairros pobres, sabem que não podem contar com os ricos, então, na autogestão, na auto-organização, estão tentando, da melhor maneira possível, enfrentar essa tragédia que é essa pandemia. Pessoal, boa noite aí, obrigado aí pela audiência. Tchau, 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 André. Até a próxima.